outra iniciativa interessante mais que eu acho é o Certifica Minas Café. Inclusive o Julian, que é o coordenador estadual, está aí? Levanta a mão aí, Julian. Aí depois quem quiser trocar uma ideia com ele lá. Eu acho muito interessante porque a Emater, numa política pública do Estado, ela colocou 40 agrônomos diferentes do quadro que já existia, com 40 carros, 40 laptops, com 40 GPS, para trabalhar café. Então, esse pessoal aí é só café, né? E tem vários dos colegas aí que participam só com café e rodam as propriedades que são certificadas hoje, que eu acho que são 1024, né? Que estão certificados. E esse pessoal do Certifica Minas Café, eles prestam como se fosse uma consultoria, um apoio aos técnicos dos escritórios locais para café, né? Então, por exemplo, tem município que o técnico da Emater, o técnico da CAT, o técnico do Intaper, ele tem que falar de abobrinha, laranjas, de limão, Tahiti, depois tem que falar de inhame e café, né? Então, você tem uma pessoa ali que, no âmbito de uns 10 municípios, é um especialista em café, e para isso tem treinamento, está fazendo um MBA na universidade, custeado pelo próprio governo, está tendo apoio, tem reuniões direto. Eu acho que esse especialista em café, junto dos técnicos aí, está fazendo uma aproximação grande, e eu acho que cada fazenda dessa aí que está certificada hoje pelo Certifica Minas, ela passa a ser já uma unidade de referência de boas práticas, podendo até ser utilizada para dia de campo, para trazer os outros agricultores da comunidade, por exemplo, para mostrar o que quer e conversar com o agricultor, porque é bom que o agricultor tira as dúvidas dele com o outro agricultor, né? Porque às vezes fala, não, o cara está inventando moda. Mas quando eles conversam entre si, eu acho muito interessante. Então, só somando então aí, mostrar essas duas metodologias que estão sendo trabalhadas aí, né? Tem uma questão, Renato? Sou produtor rural em Três Pontas e nós estamos trabalhando com o MIP lá já há algum tempo, mas nosso MIP, pelo pouco que eu vi aqui, está engatinhando ainda, né? Lógico que a tendência de todos os produtores é realmente efetivar a utilização do MIP, que isso, além do dano econômico que causa a utilização de defensivo agrícola, vai economizar direto no bolso do produtor. Só que o que acontece hoje com as empresas de defensivos agrícolas, primeiramente, elas te forçam a comprar um pacote de produto. Você vai tentar comprar, além da gente estar descapitalizado, na hora da compra, você, não tem para preço à vista, só tem para troca. E quando você compra um produto sozinho, você paga quase o dobro do preço desse produto. Então, você, querendo ou não, você é empurrado de goela abaixo outros produtos, né? Então, acho que é um papel que a pesquisa realmente é o papel da pesquisa, difundir essa informação, né, para todos os produtores. E como o Sérgio falou, não adianta um setor ou outro falar sobre isso. Tem que ser a pesquisa, porque o produtor acredita realmente nos pesquisadores, que são pessoas idôneas. E esse simpósio é muito feliz, essa colocação do MIP no simpósio, pelo fato que hoje no Congresso de Café, a maior parte são empresas produtoras de defensivos. Então, o foco do Congresso está sendo um pouco deturpado aí. Então, esse simpósio cabe muito bem para os produtores como se. E aqui a gente vê que não é em grande número, né? Então, essa aí tem que ser realmente difundida, essa informação, né? Então, é mais um comentário do que uma pergunta. Perdão, o seu nome? Renato. Sim. Renato, obrigado pela pergunta. Eu queria dizer o seguinte, em relação à compra de produtos, tá, que você falou que tem comprado em pacotes, né, e às vezes você compra um produto isolado, ele é muito caro. Há uma saída, a gente tem feito na Bahia, de compra em pool de compra. São vários produtores junto. Com isso, você tem poder de compra e o seu poder de barganha aumenta. Tá? A gente não compra, os produtores nossos não compram produtos em pacote. A gente procura... lá na Bahia, a gente tem uma cooperativa de compra, que é filiada à CCAB, Central das Cooperativas Agrícolas do Brasil. Tá? E um produtor para sua informação, de 100 hectares, ele compra igual um produtor grande do Mato Grosso, do Goiás, então tudo dentro dessa cooperativa de compra. Tá? Então, você tem a possibilidade de estar comprando produtos
colocar lá um ativo, por exemplo, e de repente você quer aquele ativo ou não, e tem chance de sair bem mais barato, sair fora desse pacote das empresas. E dessa forma, a gente tem feito o MIP lá, fica uma econômica muito interessante, porque você cumpre o planejamento e essas compras aí barateia muito, tá? Então fica aqui uma sugestão, existe essa central, CCAB, tá? Que você pode procurar, eu posso te passar esses dados, e você pode, depois, juntando alguns produtores, fica aqui uma sugestão de criar uma cooperativa de compra, e nessa cooperativa de compra, você filia na CCAB, e na CCAB você vai comprar produtos muito baratos, pode ter certeza disso. Se eu não me engano, a Cochupé também é filiada à CCAB. Felizes as certificadoras que certificam cooperativa, que com associação ou grupos, sabe? Porque eu acho que depois vocês perguntam na sexta-feira de novo para a Jaqueline o quanto que isso melhorou nos 252 cooperados, Jaqueline? 75? 235 cooperados da Pronova, tá certo? Com seus meieiros, parceiros, etc, etc. Tá certo? Porque isso aí eu esqueci de mencionar, mas isso tem mudado, tem feito a diferença nessa parte aí de integração de ações dentro das propriedades com a aplicação daqueles critérios socioambientais que estão sendo implantados no Fairtrade. Isso muda, tem mudado, tem feito diferença, tá certo? Então, juntar para comprar, juntar para vender, sabe? Mas nunca vou comprar pacote de agrotóxico, eu acho que isso é meio, sabe? Mas se tiver que comprar, compra junto. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio, da região de Garça, São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do MIP, também do georreferenciamento. Se existe uma correlação entre o tamanho da área a ser monitorada e o resultado. Ou seja, a partir de um determinado número de hectares, o resultado passa a ser melhor, ou se eu faço, o meu vizinho não faz, eu vou ter um comprometimento no meu resultado. Poderia me dizer alguma coisa a esse respeito? Olha, essa correlação se eu entendi bem sua pergunta, de tamanho de área com resultado, foi isso, né? Em relação ao MIP já referenciado, na verdade o que a gente tem percebido não, porque não tem diferença. Porque já que você tem o talhão seu georreferenciado, ele proporcionalmente, o número de plantas avaliadas ali dentro é proporcional a uma área, você tem um exemplo, você tem um talhão de 1,5 hectares, por exemplo, e o resultado vai ser proporcional a um outro talhão seu de 4 hectares. Tá? É feito dessa forma. Então, tem fórmulas que pega todos os resultados do georreferenciamento, tá? E consegue te fornecer essas informações de nível de controle para você entrar. A questão do vizinho, se eu utilizar ou não, tá, dessa ferramenta, o que a gente tem feito em propriedades na Bahia é o seguinte: bom, se o seu vizinho não está utilizando esse sistema e não quer utilizar, o que vai acontecer é o seguinte: naquelas áreas limites, vizinhas lá, você vai ter uma pressão maior daquela praga ou da doença. E o que é interessante é o seguinte: tem certos corredores, por exemplo, de vento, coisas tipo assim, que você tem uma incidência maior de praga ou de mesmo doença. E nesse sistema você consegue mapear isso, tá? Você mapeia isso bem e consegue ver qual área que você tem que monitorar com mais frequência para você estar alcançando esse objetivo e não deixando ter desfolha na área, tá? E com o passar do tempo, quem sabe o seu vizinho também ele vem adotar esse mesmo sistema, né? Eu já visto que você começa a ter sucesso e ele fica ainda no método antigo, né? Então a questão da área, se tem uma área menor, ela vai dar digamos, acho que ela pergunta, né, um dado maior? Não, porque isso é feito por área. Então, se tem, como eu falei, um quadrante menor, ele é proporcionalmente também em relação a um talhão maior. O meu nome é Evandro Vilas Boas de Carvalho, sou produtor rural e também gerente de fazenda. Gostaria de fazer primeiro um comentário e depois deixar uma pergunta para vocês.
Primeiramente, através do vídeo que vimos da apresentação, uma novidade para a gente esse georreferenciamento aqui na região, porque para nós aqui, no sul de Minas, a grande maioria são pequenos produtores. Então, como pequenos produtores, fica difícil para adotar esse nível de tecnologia, porque a maior parte dos pequenos produtores vem saindo de uma crise de café, que os preços eram baixos, e agora, com um novo quadro agora, já aparecem novas perspectivas. Porém, acredito que na região nossa é um pouco mais complicado. Por quê? Porque ao detectar um certo nível de doença ou infestação, a gente tem um problema muito sério de mão de obra, porque como o próprio Sérgio sabe que, através da identificação geográfica, eu estou no município de Campestre, além do problema de mão de obra, a gente tem uma grande área que é com declividade, muito difícil de fazer pulverizações. Então, às vezes, a gente detecta a doença, mas não tem como fazer uma pulverização tratorizada, uma pulverização mecânica. Então, vem a ser um problema. Então, qual seria uma ideia que eu tive para uma utilização dessa explanação que teve hoje, que foi muito importante? Então, uma ideia que eu tive foi que, não sei, talvez através da Emater ou talvez da Cochupé, existisse um levantamento, um técnico da Emater ou da Cochupé que fizesse um levantamento regional para detectar em massa quais são os problemas que a gente conhece na maior parte, que é foma, ferrugem e bicho mineiro também, só que de uma maneira nesse sistema, não pelo terceiro ou quarto par de folha, mas através da planta inteira. E isso vem, talvez, a dar uma nova orientação no momento da pulverização e usar produtos preventivos, que às vezes são mais baratos que os produtos curativos. E uma pergunta que eu queria deixar para vocês é sobre o manejo integrado de pragas, que a gente vê falar sobre o controle da vespa sobre o bicho mineiro. O que uma colônia de vespa consegue controlar em área ao seu redor ou em hectares? Bom, eu vou responder a primeira, você responde a segunda. Em relação à dificuldade, você falou de adoção desse sistema com pequenos produtores, eu não vejo nenhuma dificuldade, tá? Porque é um sistema barato de você utilizar. Tá? Você pega um GPS desse de mão, ele está na faixa de R$600 hoje, 600, R$700. Esse programa GTM Pro que a gente utiliza está na faixa de R$300. Mas a gente tem vendido esse kit, tá, junto com a nossa tecnologia no sistema, por R$1.500. Tá? Eu acho isso aí não é nada proibitivo para pequenos produtores estar adotando. Ou alguma entidade representativa, uma cooperativa, uma Emater, está colocando isso aí. Tá? A questão de adoção desse sistema, você falou na propriedade que é difícil você entrar aplicando um fungicida ou inseticida por questão de topografia do terreno. Esse sistema ele se encaixa, a meu ver, muito bem, porque ele começa a te sinalizar no início da infestação. É diferente do sistema de coleta de folha ao acaso, no terceiro, quarto parte de folha, no terço médio da planta, que quando ele começar a sinalizar uma ferrugem,